Olá pessoal, bem-vindos à nossa primeira aula de Geografia para os alunos do terceiro ano do ESAG. Eu sou o professor Clayton, para quem ainda não me conhece. Nós vamos tratar sobre um assunto aí, o último assunto, que é sobre Guerra Fria e a crise do bloco socialista. Eu peço desculpa a vocês pela qualidade da imagem, tá certo? Da câmera. Eu preferi usá-la, achei melhor do que transmitir essa aula sem a imagem, tá certo? Mas a gente vai melhorando aí ao decorrer das nossas próximas aulas, tá certo? Pessoal, vamos lá. Eu comecei esse conteúdo aí enviando as atividades, enviando na verdade a foto da nossa apostila, a apostila que nós usamos no dia a dia, tá certo? Eu a escolhi como material porque ela é bem resumida, ela é bem objetiva, ou seja, é um material próprio para supletivo, né? Nosso tempo é diferente, nós temos 6 meses para cada série, né? Para cada ano, então ele é um material bem resumido e bem direto, tá certo? Então resolvi trabalhar com ele para não termos que prolongar grandes aulas, etc. Então, ele começa aí falando da Guerra Fria, apresentando todo o contexto da Guerra Fria, e ele fala como aconteceu. No final da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética tornaram-se inimigos. Eles eram aliados na Segunda Guerra. Terminada a Segunda Guerra, eles se tornam inimigos. E se constrói aí o conceito de superpotências, certo? Os dois estarão separados e vão disputar a hegemonia do mundo atual, tá certo? Então ele fala aí sobre como estava a configuração na Segunda Guerra Mundial. Eu estou lendo, tá, pessoal? Estou lendo a apostila aqui, ó, certo? Porque depois ficou muito pequenininho, eu não consigo ler. Eu peço para que vocês peguem e acompanhem pelo celular, onde eu enviei as imagens, que a leitura está melhor, tá certo? E aí ele fala também do mundo bipolar. O novo conceito na Guerra Fria é o mundo bipolar, ou seja, o mundo dividido em dois. De um lado o domínio socialista soviético, do outro lado o mundo capitalista liderado pelos Estados Unidos, tá certo? Nesse primeiro momento vai acontecer a corrida armamentista, está lá, ó. É uma das questões que eu elaborei também para serem respondidas na atividade trabalho que vale nota, certo? E aí ele cita lá a corrida armamentista que ocorreu entre os dois países, que causou a proliferação de armas pelo mundo todo, né? Eu explico melhor isso quando a gente fala de história, né? Quando falamos de história também falamos de Guerra Fria, etc. Mas aqui é no contexto geopolítico dessa questão, tá certo? Então, acontece a corrida armamentista. Temos na Guerra Fria a produção das armas nucleares. Os países que não tinham condições de produzir as suas próprias armas nucleares vão produzir armas convencionais em grande escala. É o que chamamos de corrida armamentista. Em toda a guerra tem. Na Primeira, na Segunda Guerra, na Guerra Fria vai haver essa preparação, tá certo? As pessoas estão sempre preparadas para uma guerra que pode acontecer a qualquer momento. Então a produção e a proliferação de armas é enorme no mundo, certo? E aí ele fala muito sobre os Estados Unidos e a União Soviética e os outros países também que entram nessa corrida, os países europeus, ou seja, a França, o Reino Unido e também a China, tá certo? Na próxima página, ele vai falar das alianças militares e econômicas que aconteceram nesse período. Não é diferente das outras guerras. Na Primeira Guerra nós tínhamos as alianças militares, os dois grupos que iam se defrontar. Na Segunda Guerra a mesma coisa, e na Guerra Fria não seria diferente. A única diferença é que não houve guerra, não houve declaração de guerra, não houve confrontos diretos entre esses países, certo? Os grandes países beligerantes, União Soviética e Estados Unidos, não entraram em guerra de fato, certo? Então, tá o título lá, ó, as alianças militares e econômicas. Quais são?
As alianças militares da Guerra Fria é a OTAN e o Pacto de Varsóvia, e as alianças econômicas são o Plano Marshall e a Comecon por parte dos soviéticos, tá certo? Então tem uma questão aí que se refere a essa parte do texto. Explique como aconteceu as alianças militares e econômicas na Guerra Fria, tá certo? Temos logo abaixo o bloco dos países não alinhados, ou chamados países do terceiro mundo. Nós temos aí na Guerra Fria todos que vão se juntar com os Estados Unidos, o bloco dos capitalistas, todos os países dentro da esfera de dominação e de influência da União Soviética, os países do leste europeu, como vemos aí na imagem, né? Todos os países ali em vermelho, em cinza é o mundo capitalista, isso. De cinza está todo o país, o mundo capitalista, de laranja o mundo soviético, socialista, tá certo? E em amarelo podemos chamar do que está escrito lá? Desculpa, países neutros, mas capitalistas, tá certo? O bloco dos não alinhados são os países do terceiro mundo que não querem se envolver na Guerra Fria, porque eles acabaram de se libertar da dominação de países europeus capitalistas, não tem condições de fazer parte dessa disputa, mas é muito difícil ficar autônomo, ficar independente em meio à situação que acontece no mundo todo, que é esse mundo bipolar, tá certo? Então tem uma questão também que faz referência ao país dos não alinhados, que é representado na verdade pela Conferência de Bandung, que aconteceu na Indonésia em 1956 e é bem emblemático, né? Lembrando esses países que não querem participar de uma disputa ou de uma guerra. Eles querem viver em paz porque esses países pobres já sofreram muito durante muitos anos, certo? Aí temos uma imagem que mostra como estava dividido esse mundo bipolar. Ó. Dá pra gente visualizar melhor. Ó. Todos os países que estão em amarelo são chamados de países do terceiro mundo. Os países em azul ou roxo, depende de como cada um enxerga, são os países capitalistas, e o que está em vermelho ou rosa, né, pela claridade aí, é o mundo soviético, né, é o mundo socialista. E logo abaixo nós vemos a maneira como foi dividida a Alemanha após a Segunda Guerra Mundial. Ela também representa esse mundo bipolar de uma maneira concreta, por causa do Muro de Berlim, tá certo? E da maneira como foi dividida a Alemanha e a capital Berlim. Então você vê, ó, você tem uma bolinha no meio do mapa lá, que significa Berlim, e ele puxa ela e aumenta, ó, a divisão de Berlim, tá certo? O Muro de Berlim, na verdade, é dentro da cidade, não no meio da Alemanha como um todo. E eu também elaborei uma questão fazendo referência a essa divisão. Descreva de que maneira foi dividida a cidade de Berlim na Guerra Fria. Era só observar aí a imagem para responder a questão, certo? Aqui temos um dos casos mais emblemáticos da Guerra Fria, que é a Guerra da Coreia. Lá tem uma referência também sobre a Guerra do Vietnã, mas aqui o destaque maior é sobre a Guerra da Coreia. Ou seja, a Coreia é um dos grandes símbolos da Guerra Fria, a divisão do mundo entre capitalistas e comunistas. Nós temos até hoje as duas Coreias, Coreia do Sul capitalista, Coreia do Norte comunista, tá certo? Então eu fiz uma questão também sobre isso, de que maneira que a Guerra Fria influenciou na divisão e na organização das duas Coreias. Há uma interferência desses dois blocos dentro de um país. Então perceba como é a divisão do mundo, né? Que influencia a divisão de alguns países. Era fazer a leitura, né? Selecionar ali algumas informações que pudessem explicar de que maneira a Guerra Fria e essas ideologias interferiram nos assuntos internos destes países. E lá para o final temos a crise do bloco socialista, ou seja, o fim da União Soviética, desse modelo político, e muitos alunos confundiram, né? Porque havia duas perguntas parecidas, como aconteceu o fim e de que maneira que o Gorbachev encaminhou, né,
o fim desse regime, desse modelo político. E aqui nós veremos em algumas partes que esse processo ele é gradativo. Durante anos vai havendo uma insatisfação popular nos países satélites da União Soviética, protestos, conflitos violentos, e posteriormente Mikhail Gorbachev faz essa transição da União Soviética, da Rússia, para o capitalismo. Uma questão de sobrevivência, porque o modelo socialista corrupto, já vimos isso em outra aula, tá certo? Não deu certo. E aqui por último, nós temos a imagem do que era a União Soviética, a Rússia e tudo que está em amarelo era a União Soviética, e hoje o que vemos aí é a Federação Russa. Eles têm uma aliança política, uma aliança econômica, mas existe uma grande independência desses países. Maior e menor dependência da Rússia, né? Voltou a ser Rússia hoje. Ela era Rússia, virou União Soviética, voltou a ser Rússia, tá certo? Então, todos esses números que vemos aí no mapa, 1, 2, 3, eram as áreas de influência da antiga União Soviética. Eles se separaram, hoje a Rússia é Rússia, novamente, e todos os países têm um certo grau de independência em relação às questões políticas e econômicas do satélite Moscou, né? Moscou tem um grande poder ali nessa área, no leste europeu, tá certo? E, no final, vamos à correção dos exercícios. Eu elaborei lá algumas questões. Na questão 1, nós temos: quais as consequências da corrida armamentista entre Estados Unidos e União Soviética, levando em consideração que esses países não entraram em guerra? Qual o destino dessas armas e quais os impactos dessa corrida? Então tá lá. Beneficiou a indústria e comércio de armas, que se tornou um negócio lucrativo para muitos países. Armas foram vendidas onde haviam conflitos, tá certo? Esse é um negócio muito bom. Você tem toda uma preparação para a guerra, toda uma produção de armas, e aí você não tem a guerra. E aí o que você faz com essas armas? Você joga fora? Os países que têm essas armas vão provocar guerras para poder vender, vão criar a demanda, tá certo? Então, diversos países desenvolveram suas armas nucleares e se expandiu pelo mundo essa ideia de criar armas. No primeiro momento, só Estados Unidos e União Soviética tinham armas nucleares. Na verdade, cresceu um pouco e hoje nós temos, na verdade, 9 países que possuem a arma nuclear. Mas eles desenvolveram outras armas que foram para sustentar conflitos em diversas partes do mundo. Então tomem cuidado, quando a gente fala que a guerra é fria, ela não foi tão fria assim. Ela foi fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Mas, dentro de países africanos, no Brasil, na América Latina, o negócio pegou fogo. Ditaduras militares, conflitos, etc. Tá certo? Então, temos aí as consequências dessa corrida armamentista, que foi a proliferação de armas, que se tornou um negócio lucrativo para muitas empresas e países. Tá certo? Questão 2. Explique o que foi a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Como é que se realizou essa guerra? Na verdade, foi uma disputa estratégica que caracterizou-se pelo desenvolvimento de armamentos sofisticados e pela determinação de áreas de influência. Então, ou seja, qual é o objetivo deles? Conquistar territórios, né, através da sua ideologia. Então, foi uma guerra de estratégia, não foi uma guerra direta, belicosa, beligerante, agressiva, com batalhas entre os dois, né, conflitos diretos entre os dois. Foi uma guerra diferente, certo? Por disputas de áreas de influência. Questão 3. Aponte alguns dos fatores que ocasionaram a crise do bloco socialista. Como eu comentei aqui há pouco, no leste europeu, a população mobilizou-se contra os governos socialistas, que é o caso da Bulgária, né, e outro país aqui, que a câmera está cobrindo, Iugoslávia, Tchecoslováquia, não lembro, Bulgária, e as mudanças foram graduais. Em outros países,
confrontos entre policiais abriram caminho para o início da crise do socialismo dos países que eram pró-soviéticos, certo? Ou seja, que estavam ali em torno e com a influência da União Soviética. Pouco a pouco esses países conseguiram sua liberdade, faziam manifestações e ao longo do tempo o bloco socialista comandado pela União Soviética foi se enfraquecendo. E aí posteriormente o Mikhail Gorbachev foi obrigado a fazer a perestroika e a glasnost, mas o início, desse processo é uma insatisfação popular, manifestações, greves, conflitos, resistência, etc. Certo? Vamos para a questão 4. Explique o que foi o bloco dos não alinhados. Já comentei aqui quando estávamos falando da aula, Países que tentaram se manter em posições de autonomia em relação à influência da Guerra Fria, ou seja, dos Estados Unidos e da União Soviética. Eles não eram partidários nem de um e nem de outro. E a primeira reunião desse bloco ocorreu em Bandung, na Indonésia, em 56. A grande questão é que eles não conseguiram ficar imunes a essa influência. Eles tentaram, mas era muito difícil um bloco se considerar neutro, dentro dessa grande disputa. Eles eram assediados de alguma maneira para se aliar ou a um ou a outro, certo? Questão 5. Identifique e descreva quais eram as alianças militares e econômicas da Guerra Fria e seus objetivos. Então, já citei aqui, a OTAN. O que era a OTAN? Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma aliança militar responsável para conter o avanço soviético na Europa. O Pacto de Varsóvia é a mesma coisa, mas tentava manter a influência da União Soviética sobre o leste europeu. Eles não queriam perder posições. E aí temos o plano econômico americano, que é o plano Marshall. Era uma ajuda econômica dos Estados Unidos aos países europeus destruídos pela guerra, com o objetivo de combater a influência comunista no Ocidente. Ou seja, os Estados Unidos oferecia uma ajuda econômica para aqueles países que se colocassem ao lado dos Estados Unidos e do capitalismo. Não conseguiu fazer a mesma coisa a União Soviética porque eles não tinham tanto dinheiro como os Estados Unidos, mas criou ali um plano econômico também de ajuda econômica aos seus aliados. Criado em 49, ao fim de integrar economicamente a União Soviética, Bulgária, República Democrática da Alemanha Oriental, Hungria, Polônia, Romênia, países do leste europeu. Tudo isso era para impedir o avanço do plano Marshall sobre a região, ou seja, essa oferta de ajuda econômica é um assédio. Então havia um grande assédio. Olha, se você aceitar participar do nosso bloco econômico, que é o capitalista, você vai ter dinheiro para investir, dinheiro para poder, Então é um assédio muito forte. A União Soviética tentou conter isso com o plano da Comecon, certo? Questão 6. Descreva de que maneira a Guerra Fria influenciou o futuro político das duas Coreias. Já comentamos aqui também. Ela foi dividida. Uma se tornou capitalista e a outra comunista. Coreia do Norte e Coreia do Sul. Foi assim que ela recebeu a influência. O Norte pela influência da União Soviética e da China. E o Sul passou a receber o apoio financeiro dos Estados Unidos. Questão 7. Qual a importância de Mikhail Gorbachev no processo de transição da União Soviética para o capitalismo? Foi a perestroika e a glasnost. Perestroika, que era a reestruturação, e glasnost, que é transparência, ou seja, uma série de medidas políticas e econômicas necessárias para que eles fossem aceitos dentro do bloco capitalista. Não poderia mais haver aquele autoritarismo e aquele obscurantismo do regime político da União Soviética. Tinha que haver democracia, tinha que haver uma abertura econômica, Eles tinham que ajustar a sua economia para a economia de mercado. Feito isso, eles poderiam ser aceitos aí no mundo, tá certo? Na nova ordem mundial, tá certo, pessoal? Bom, essa foi a nossa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado. Novamente eu peço desculpas aí pela qualidade da imagem, mas a gente vai trabalhando aí para a gente poder cumprir o nosso ciclo, tá certo?
O nosso curso ele é semestral, do EJA, então vamos procurar aí nos ajustar. Não temos muito conteúdo, mas eu peço que os alunos consigam acompanhar todo o nosso processo, se interem das atividades que vocês têm que entregar, para que terminemos isso aí de uma maneira mais rápida, tá certo? Qualquer problema, vocês sabem, vocês podem entrar em contato comigo através do WhatsApp ou mandar um e-mail, tudo bem? Então, até mais e tenham um bom dia.